Urre, antes que eles nos vejam, pai. Ela sussurrou. Não foi um grito. Não foi um pedido. Foi um aviso, desses que saem baixos, trêmulos, quando a criança sente perigo sem saber nomear o quê. Naquele instante, o mundo não parou, ele encolheu. O som da rua ficou distante, o ar ficou pesado, e eu senti o corpo inteiro travar como se alguém tivesse puxado o freio de emergência da minha vida. Olhei para ela. Minha filha segurava minha mão com força demais para a idade que tinha. Os olhos arregalados não pediam explicação, pediam proteção. E foi aí que entendi. Minha vida dupla tinha atravessado a única fronteira que eu jurava nunca cruzar. O tempo começou a se mover em câmera lenta. Cada segundo parecia perguntar quem eu era de verdade. O homem que ensinava a atravessar a rua? Ou o homem que acabará de ensinar a fugir? Senti o coração bater nos ouvidos. A palavra pai ecoou dentro de mim como uma cobrança antiga. Não havia mais desculpas, nem compartimentos separados. Tudo se misturou naquele sussurro, o que eu escondia, o que eu fingia, o que eu dizia ser amor e o que era só covardia. Eu queria responder algo que a acalmasse. Queria dizer que estava tudo bem. Mas a verdade é que não estava. E pela primeira vez, eu não tinha controle da narrativa. Não era eu quem conduzia a história. Era o silêncio entre nós dois. Dei um passo para trás instintivamente, como se isso pudesse me afastar do que estava acontecendo. Mas não havia distância suficiente. A mão dela ainda estava na minha. O medo dela agora era meu. Ou melhor, sempre foi meu, só que eu tinha fingido não ver. Quando ela disse aquilo, eu não vi mais uma criança. Vi um espelho. Vi meus gestos pequenos que levaram a decisões grandes demais. Vi como a pressa para esconder algo tinha substituído o cuidado de proteger. Vi que nenhuma mentira é leve quando passa pelas mãos de quem confia em você. Respirei fundo, tentando reorganizar o caos dentro do peito. Eu sabia, com uma clareza cruel, que aquele momento não seria esquecido, não por mim. Talvez por ela, sim. Crianças seguem em frente. Adultos carregam. A frase dela não pedia fuga. Pedia verdade. E ali, congelado entre o instinto de correr e a obrigação de ficar, eu entendi que nada do que viria depois seria simples. A história que eu vinha contando para mim mesmo acabará de ruir. E aquela foi apenas a primeira rachadura. Em casa, eu era o homem certo. Pelo menos era assim que eu me via, e como gostava de ser visto. Acordava cedo, preparava o café quando dava, perguntava da escola, beijava a testa da minha filha antes de sair. Pagava as contas em dia, consertava o que quebrava, lembrava datas importantes. Eu estava lá. Presente. Funcionando. O casamento com a mãe dela não era ruim. Nunca foi. Era estável, organizado, previsível. A gente se entendia nos silêncios, dividia tarefas, compartilhava a responsabilidade de criar alguém juntos. Não havia gritos, nem grandes brigas. Talvez esse fosse o problema. Tudo era correto demais para ser questionado. À noite, sentávamos no sofá, cada um com o celular na mão. Comentávamos o dia como quem presta contas, não como quem se revela. Cansativo. Normal. Depois a gente conversa. E o depois quase nunca vinha. Eu dizia para mim mesmo que aquilo era maturidade. Que o amor muda. Que rotina é sinal de compromisso. E, de certa forma, era verdade. Mas também era verdade que eu havia parado de escutar o que sentia. Eu cumpria tudo, menos o que se passava dentro de mim. A insatisfação não chegou como um grito. Veio como um ruído baixo, constante, fácil de ignorar. Eu dizia que era só fase. Que todo mundo passa por isso. Que eu tinha sorte demais para reclamar. Como pai, eu me orgulhava. Brincava no chão, ajudava nas lições, inventava histórias antes de dormir. Quando ela ria, eu sentia que ainda estava fazendo algo certo no mundo. Aquilo me sustentava. Aquilo me absolvia, de algum jeito. Era como se ser um bom pai compensasse qualquer ausência emocional que eu não soubesse nomear. Minha esposa me conhecia há anos. Conhecia meus horários, meus hábitos, minhas manias. Talvez por isso não percebesse, ou preferisse não perceber, as pequenas mudanças. O jeito mais apressado. As distrações frequentes. O olhar que já não ficava. E eu também não dizia nada. Porque dizer exigiria admitir. Admitir que algo faltava. Que eu não estava inteiro ali, mesmo sentado à mesa.
que eu sorria mais por educação do que por vontade, que a vida estava correta, mas não viva. Eu me convenci de que era assim mesmo, de que responsabilidade pesa, de que ninguém sente borboletas para sempre. Eu era o homem que chegava em casa no horário, que cumpria promessas, que parecia inteiro. Mas as rachaduras já estavam ali, silenciosas, esperando apenas o momento certo para aparecer. Eu não estava procurando nada quando ela apareceu. Essa é a parte que mais confunde as pessoas, e que eu mesmo demorei a entender. Não houve intenção, nem plano. Houve conversa. Daquelas que começam sem importância. Quando você percebe, já abriram uma porta que estava trancada há anos. Ela surgiu no lugar mais comum possível, entre compromissos, horários, dias iguais. Podia ter sido qualquer pessoa. Talvez por isso tenha sido tão perigoso. A diferença não estava nela em si, mas no jeito como ela me escutava. Não interrompia. Não completava minhas frases. Não desviava o olhar quando eu falava algo que não soava forte, nem interessante. Ela me deixava terminar. No começo, falávamos de coisas pequenas. Trabalho, cansaço, essa sensação estranha de estar sempre ocupado e, ao mesmo tempo, vazio. Às vezes ficávamos em silêncio, e o silêncio não incomodava. Pelo contrário, era um silêncio confortável, desses que não pedem performance. Eu percebi tarde demais o quanto isso era raro na minha vida. Com ela, eu não precisava explicar quem eu era. Eu simplesmente era. Não havia cobrança, nem expectativa. Ela não me perguntava se eu estava feliz. Perguntava como eu me sentia. Parece pouco, mas muda tudo. Aos poucos, comecei a reparar em mim mesmo de novo. No que eu pensava. No que eu evitava sentir. Não era paixão no sentido clássico. Era reconhecimento. Como se alguém tivesse acendido a luz de um cômodo que eu usava no escuro há anos. Ela não me tocou, mas me alcançou. Alcançou aquela parte minha que eu tinha aprendido a manter silenciosa para que a vida funcionasse. Aquela parte que eu chamava de ingratidão, quando ousava aparecer. Com ela, essa parte ganhou nome. Ganhou espaço. Ganhou voz. Eu dizia que era só amizade. E, tecnicamente, talvez fosse. Não havia promessas, nem planos. Mas havia algo mais perigoso, verdade. Eu me ouvia falando coisas que nunca tinha dito em voz alta. Não porque eram proibidas, mas porque não cabiam na versão de mim que eu sustentava em casa. E ainda assim, eu acreditava que estava no controle. Que dava para sentir sem atravessar limites. Que dava para guardar aquilo num canto separado da vida, sem afetar o resto. Eu não via, ou não queria ver, que o simples fato de esconder já era uma escolha. Cada conversa deixava um rastro. Não de culpa imediata, mas de saudade antecipada. Eu pensava nela sem perceber. Repassava falas. Esperava mensagens que não exigiam nada além de presença. Não era o corpo que despertava algo em mim. Era o espelho. E, quando você se vê de verdade depois de tanto tempo, é difícil fingir que não sentiu nada. A primeira mentira foi quase educada. Veio com voz calma, tom neutro, cara de coisa prática. Vou chegar um pouco mais tarde hoje. Não expliquei o motivo porque, na minha cabeça, não havia nada a explicar. Eu ainda não tinha feito nada. Era assim que eu justificava. Depois vieram as omissões. Não contar um detalhe aqui, pular um nome ali. Ajustar horários. Responder mensagens com o celular virado para baixo. Pequenas manobras que eu chamava de organização, quando na verdade eram esconderijos. Toda mentira parecia inofensiva. Até formar um caminho. Eu dizia a mim mesmo que era temporário. Que logo aquilo passaria. Que eu só precisava de um tempo para entender o que estava sentindo. E, enquanto eu entendia, a vida seguia. Jantares, tarefas, perguntas simples. Minha esposa perguntava como foi o dia. Eu respondia com a versão editada. Não era exatamente falsa. Só incompleta. Comigo mesmo, eu era ainda mais habilidoso. Repetia que não estava traindo ninguém, porque não havia cruzado nenhuma linha visível. Repetia que eu merecia aquele espaço. Que ninguém estava sendo machucado. Era impressionante como eu conseguia transformar silêncio em argumento. O problema é que a mentira não se contenta em ficar sozinha. Ela chama outras para fazer companhia. Quando dei por mim, estava mentindo também para minha filha. Nada grande. Nada cruel.
Só explicações rápidas. O papai precisa resolver uma coisa. Já volto. Depois a gente brinca. Ela aceitava. Crianças confiam. E essa confiança, que antes me enchia de orgulho, começou a pesar. Havia momentos em que eu me pegava ensaiando respostas no carro, como se estivesse me preparando para uma prova. Não para ser descoberto, mas para manter tudo sob controle. Eu acreditava mesmo que controlava. Que sabia até onde ir. Que dava para equilibrar os pratos sem deixar nenhum cair. Mas o corpo começa a denunciar antes da consciência. Eu ficava mais distraído. Mais impaciente. Mais ausente mesmo estando presente. Minha esposa percebeu. Não perguntou diretamente, talvez por medo da resposta. Eu agradeci o silêncio e chamei isso de paz. À noite, quando a casa dormia, eu repassava o dia tentando encontrar o ponto exato em que tudo tinha saído do lugar. Nunca a encontrava. Porque não houve um ponto. Houve uma sequência. Um passo depois do outro. Sempre pequeno o suficiente para não assustar. Eu me convenci de que mentir era uma forma de proteger. Proteger o casamento, a rotina, a imagem que eu tinha de mim. Não percebia que, ao fazer isso, eu estava apenas adiando o impacto. Tornando-o maior. Mais inevitável. A mentira cresceu comigo dentro. Aprendeu meus horários, meus medos, minhas justificativas. E, quando finalmente me dei conta, ela já não era uma exceção. Era parte do caminho que eu vinha trilhando, com cuidado, com pressa e com uma culpa que começava a aprender a respirar sozinha. A decisão pareceu simples demais para ser perigosa. Era uma manhã comum, dessas em que o dia começa atrasado e termina corrido. Minha esposa tinha um compromisso, a escola tinha liberado mais cedo, e eu precisava resolver uma coisa rápida. Nada extraordinário. Nada que, na minha cabeça, não pudesse coexistir. Posso ir com você, pai? Ela perguntou, já pegando a mochila. Eu hesitei por um segundo. Um segundo só. O suficiente para a consciência tentar dizer algo, e ser ignorada. Sorri, assenti, e pensei que não havia problema. Achei que dava para separar tudo. Estava errado. No carro, ela falava sem parar. Contava da professora, de uma amiga nova, de um desenho que queria me mostrar depois. Eu respondia no automático, com aquele atento que a gente aprende a fazer. Mas por dentro, eu já estava em outro lugar, calculando horários, pensando em rotas, antecipando encontros que eu fingia não chamar assim. A cidade parecia mais estreita naquele dia. Cada semáforo demorava demais. Cada esquina parecia observar. Eu me dizia que era paranoia, que ninguém sabia de nada, que eu estava exagerando. Ainda assim, um aperto começou a se formar no peito, desses que não doem, mas avisam. Paramos para comprar um suco. Ela escolheu o sabor, paguei, agradeci. Vida normal. Pai responsável. Tudo em ordem. Só que a ordem era frágil, e eu sentia isso sem conseguir admitir. A sensação de que algo podia escapar a qualquer momento me acompanhava como uma sombra. Quando voltamos ao carro, meu celular vibrou. Uma mensagem curta. Inofensiva aos olhos de qualquer um. Mas eu soube. Soube porque meu corpo reagiu antes da cabeça. Endireitei a postura, respirei fundo, bloqueei a tela rápido demais. Quem é? Ela perguntou, curiosa, sem malícia. Trabalho, respondi. Verdade parcial. Outra pedra no caminho. Seguimos. A rua que eu deveria evitar apareceu antes do previsto. Um desvio por causa de obras. Eu podia ter dado meia volta. Podia ter escolhido outra rota. Mas escolhi seguir. Porque a gente sempre acha que controla até o momento em que percebe que já não escolhe mais. Só reage. O silêncio se instalou no banco de trás. Ela olhava pela janela agora, distraída, cantarolando baixinho. Aquela tranquilidade infantil contrastava com o barulho dentro de mim. Eu sentia que estava trazendo algo errado para perto demais do que eu mais queria proteger. Estacionei. Disse que seria rápido. Pedi para ela esperar. Ela assentiu, confiando. Sempre confiando. E foi nesse gesto simples que o peso caiu de vez. Porque não era só sobre mim. Nunca foi. Eu tinha arrastado alguém inocente para dentro de uma confusão que não lhe pertencia. Quando abri a porta do carro, o ar parecia mais denso. O dia seguia normal para o mundo, mas para mim havia uma linha invisível ali.
Um limite que eu cruzara sem perceber. E, enquanto caminhava alguns passos, senti, tarde demais, que algo estava prestes a se fechar ao meu redor. Eu ainda não sabia como. Só sabia que aquele dia não terminaria do mesmo jeito que começou. Eu ainda estava tentando parecer normal quando tudo desabou. Não houve grito. Não houve cena. Só pressa. Um tipo de pressa que não combina com crianças. Um tipo de pressa que nasce do medo, mesmo quando a pessoa não sabe do que está com medo. Eu disse que já voltaríamos para casa. Disse para ela descer rápido. Minha voz saiu mais baixa do que o normal, tensa demais para um pedido simples. Eu não percebi isso. Ela percebeu. Foi quando ouvi. Rápido. Antes que eles nos vejam, pai. Ela sussurrou. Não perguntou. Não brincou. Sussurrou. O tempo parou de obedecer. O barulho da rua ficou distante. O mundo encolheu até caber naquela frase. Eu olhei para ela e, pela primeira vez naquele dia, não vi só minha filha. Vi alguém tentando me acompanhar num jogo que nunca deveria ter existido. Ela não sabia quem eram eles. Não sabia o que significava ser visto. Mas entendeu que havia algo errado. Entendeu pela minha postura, pela minha pressa, pelo jeito como eu olhava ao redor. Crianças aprendem rápido quando o silêncio ensina. Naquele sussurro, perdi qualquer desculpa. Tudo o que eu vinha dizendo a mim mesmo, que era discreto, que era controlado, que ninguém seria afetado, caiu de uma vez. Porque agora não era mais uma mentira que eu carregava sozinho. Minha filha estava dentro dela. Repetindo-a sem saber. Protegendo-me sem entender do que. Eu senti vergonha como nunca tinha sentido antes. Não a vergonha social, de ser descoberto. Mas a vergonha moral, íntima, aquela que não pede perdão aos outros, exige acerto consigo mesmo. Meu corpo ficou pesado. Minhas mãos tremiam. Eu quis voltar no tempo 5 minutos. 1 minuto. 1 segundo. Ela entrou no carro rápido, obediente. Fechou a porta. Me olhou, esperando a próxima instrução. Os olhos ainda inocentes, mas atentos. Como se algo tivesse mudado no ar. Eu demorei a ligar o carro. Precisava respirar. Precisava pensar. Mas não havia mais espaço para pensamento. Só para consciência. Eu tinha cruzado uma linha que não aparecia em mapa nenhum, mas que eu sempre soube que existia. Enquanto dirigia, o silêncio entre nós era diferente. Não era o silêncio confortável de antes. Era um silêncio carregado, cheio de coisas que ela não sabia nomear, e que eu sabia demais. Ali, eu entendi que não existiam mais compartimentos. Não havia vida paralela. Não havia só um detalhe. Tudo tinha se encontrado naquele sussurro. Tudo tinha sido exposto, mesmo sem palavras claras. Minha filha encostou a cabeça no vidro e ficou quieta. Eu segurei o volante com força demais, como se pudesse me manter inteiro à força. Mas algo em mim tinha quebrado. E não havia como fingir que não. Nada aconteceu no sentido que as pessoas esperam quando falam de consequências. Não houve confronto, nem confissão imediata, nem portas batidas. O mundo seguiu girando com uma indiferença quase ofensiva. Mas, dentro de mim, tudo estava fora do lugar. O caso perdeu o brilho. Não por falta de sentimento, mas porque a ilusão tinha sido quebrada. Aquilo que antes parecia refúgio agora soava como ruído. Cada mensagem carregava um peso novo. Cada encontro vinha acompanhado de uma imagem que eu não conseguia apagar. Minha filha sussurrando algo que não deveria ter aprendido a sussurrar. Ela esqueceu. Eu não. Em casa, nada tinha mudado externamente. Os horários, as conversas, as refeições. Minha esposa continuava fazendo perguntas simples. Minha filha continuava pedindo ajuda com lição, chamando para brincar, contando histórias sem fim. Mas eu estava diferente. E quando um pai muda por dentro, a casa inteira sente, mesmo sem saber explicar. Eu me peguei observando minha filha mais do que antes. Não por desconfiança, mas por culpa. Cada riso me lembrava do risco que eu tinha criado. Cada gesto de confiança parecia um voto que eu não merecia. Eu me perguntava se ela lembrava daquele dia. Se o sussurro tinha ficado em algum canto da memória dela, esperando. Eu torcia para que não. Mas torcer não apaga. Havia momentos em que ela repetia frases minhas, jeitos meus. Isso sempre tinha sido bonito. Depois daquele dia, passou a doer. Porque eu entendi que não ensino só com o que digo.
Ensino com o que escondo. Com o que normalizo. Com o que faço parecer aceitável pelo silêncio. Minha esposa percebeu o peso. Não sabia de onde vinha, mas sentia. À noite, quando a casa ficava quieta, ela me perguntava se estava tudo bem. Eu respondia que estava cansado. Mais uma verdade incompleta. O cansaço era real, só não era físico. O pior era a normalidade. Tomar café juntos. Rir de algo bobo. A vida insistia em parecer intacta, e isso me colocava diante daquilo que eu tinha feito sem nenhum efeito especial para me distrair. Não havia drama suficiente para me empurrar para uma decisão fácil. Só consciência. Eu comecei a evitar certos caminhos. Certos horários. Certas desculpas. Não por virtude, mas por exaustão moral. Manter a mentira exigia uma energia que eu já não tinha. E, ainda assim, o estrago estava feito. Não havia botão de desfazer. Às vezes, minha filha segurava minha mão sem motivo. Um gesto automático, infantil. Eu segurava de volta com cuidado demais, como se pudesse quebrar algo invisível. Talvez pudesse. Depois daquele dia, eu entendi que algumas coisas não precisam ser lembradas para continuar existindo. Elas se instalam. Se rearranjam. Mudam o peso dos dias. Nada voltou ao lugar. E talvez nunca volte.